O que vocês precisam para fazer a contabilidade do emprego, é lógico que não se compara o que a gente ensina aqui com uma faculdade, certo? Mas já você tem toda uma noção de como funciona a contabilidade, porque o segredo da contabilidade é o método das partidas dobradas, tá? Eu expliquei na primeira aula qual é a função da contabilidade. Registrar, é igual uma máquina fotográfica. A nossa memória não lembra de tudo, certo? Então esses registros são feitos através de escrituração, que pode ser feito no diário, pode ser feito no Razão, pode ser feito no livro Caixa e outros livros que tem. Só que tem um que ele é obrigatório, que é o livro diário. Uma empresa que ganha acima de 30 mil reais, ela é obrigada a fazer escrituração. 30 mil reais no ano, certo? Então, se você dividir 30 mil por 12, você vai ver que vai dar um valor pequeno, que é o que a maioria das empresas pode ganhar esse valor. Então, olha só, o diário, para a gente fazer o diário, você precisa ter os conhecimentos, o que é débito, o que é crédito e o que é conta, e para que serve cada um. E eu coloquei assim, porque olha só, o livro diário tem 5 elementos: data, conta debitada, conta acreditada, histórico e valor. Então olha só, ele fala em conta e fala débito e fala crédito. O que seria débito? Na contabilidade, débito vem do latim. Em 1494, quando foi criado aquele monge, né, franciscano, lá na época se falava latim, certo? Então, a palavra débito vem do latim debes. E debes significa aquilo que eu possuo, que eu tenho. Eu gosto de falar aquilo que entrou para a empresa, nós vamos chamar de débito. Crédito vem do latim credo, certo? Credo, né? Vamos falar credo, porque tem uma é no latim, não existe. Então, vamos lá, credo significa confiança. Eu gosto de dizer que é aquilo que saiu, fica mais fácil para entender, certo? Beleza? Então, vamos lá. Os métodos de escrituração, nós temos 3 métodos: o método simples, método composto e método complexo. O método simples acontece quando há uma alteração no patrimônio envolvendo um débito e um crédito. Débito entra, crédito sai, débito entra, crédito sai. E eu dei um exemplo: compra de um sofá no valor de R$2.000, pagamento em dinheiro. Analisando a contabilidade, gente, você vai ver que nós temos o que entrou para a empresa, o que eu possuo. Possuo um sofá, certo? Ok? Então a conta debitada eu tenho débito, sofá. Eu falei sobre conta também. Eu falei que conta é o nome técnico dado aos elementos do patrimônio. Sofá é um elemento do patrimônio? Sim. Qual é o nome da conta sofá? Móveis e aí eu coloquei lá na coluna. Conta debitada, móveis e utensílios. Foi pago em dinheiro. Então, dinheiro, crédito é aquilo que sai. Elemento dinheiro, qual é o nome técnico? Qual é a conta que a gente utilizar? Caixa. Veja bem que esse modelo que eu passei para vocês é aquele modelo feito no computador. No Excel. É um programa, não é nem Excel, é computador próprio, é contabilidade. A única coisa que você... Dá muito trabalho, não. No programa de computador você só vai digitar aquilo que entrou, aquilo que saiu, o valor, código da conta, e o computador faz tudo, todo o trabalho para você.
Certo? Ok? Então olha só. No primeiro caso, ficou um débito e um crédito. Vocês lançaram lá. Método composto. O método composto pode ter um débito e vários créditos ou vários débitos e um crédito só. Certo? O exemplo que eu dei. Compramos um sofá, pagamos em dinheiro e pagamos em cheque. O sofá foi R$2.000. O dinheiro foi 1.000, o dinheiro foi 500 e o cheque foi 1.500. Olha só. O que entrou? Sofá. Qual é o valor? 2.000. O que saiu? Dinheiro e cheque. Dinheiro 500, o cheque 1.500. Quanto dá a soma dos créditos? 2.000. Está entendendo, gente? O total do débito sempre será igual ao total do crédito. Senão, não é método das partidas dobradas. Vai dar errado o seu problema. Você vai ter que corrigir tudo, vai ter que imprimir tudo que você fez e ver onde que você errou. Para cada débito tem que ter um crédito e no mesmo valor. O método complexo. Nós temos vários débitos e vários. Nesse caso, aqui que eu até coloquei aqui na lousa, a gente comprou um sofá e uma TV de 32 polegadas. O sofá custou 2 e a TV custou 1.000. Eu dei 1.500 em dinheiro e 1.500 com um. Então nós temos 2 débitos que entraram 2 coisas para a nossa empresa e temos 2 créditos que saíram 2 coisas da nossa empresa. Essa é a sistemática da escrituração. Certo, gente? Para a gente chegar no balanço patrimonial de uma empresa, nós precisamos iniciar tudo pela escrituração em diário. Certo? Isso já foi ensinado para vocês. Tá? Eu só estou mostrando qual é o interesse. De manhã, galera, uma aluna falou assim: nossa, professor, o senhor não pegou nenhum papel, o senhor foi colocando na lousa. Gente, a gente nunca esquece. Eu vou dar aula de contabilidade agora daqui a um ano. Daqui a um ano está fresquinho na memória. Por quê? Porque eu sei qual é a sequência. A única coisa que eu não consigo decorar é os códigos das contas, né? Valor de cada exercício que a gente dá. Entenderam essa primeira etapa? Sim. Certo? O razonete, qual é a função do razonete? Apurar o saldo das contas. É com o razonete que eu vou saber quanto de dinheiro tem no caixa. É com o razonete que eu vou saber quanto vale os carros que tem na empresa, quanto vale os computadores. Pede para ele tirar a blusa dali, por favor. O razonete ele serve para apurar o saldo das contas. Para eu abrir o razonete, é muito simples. Se a empresa já fechou o balanço, se ela já publicou o balanço patrimonial, ela já fechou o balanço, então o que eu faço? Primeiro eu vou lá no balanço, tá? Vocês viram no exercício passado? Estava lá assim, no balanço, caixa 4.600. O que eu fiz? Abri um razonete de 4.600 e coloquei o saldo que lado? Do lado do débito. Por quê? Porque caixa é ativo. Se caixa é ativo, o saldo sempre cai no débito. E ativo é débito. O passivo é crédito. Ativo débito, passivo crédito. Depois que a gente pegou, se eu não me engano, eram 9 contas que estavam no balanço. Abrimos 9 razonetes. O que nós fizemos? A gente foi para o livro diário. E aí a gente vai importar os dados que estão no livro diário, passando para o razonete. Razonete. Certo? E se a empresa não tem nenhum razonete publicado, como é que nós vamos fazer?
Aí você vai direto no livro diário e abre o razonete. Certo? Tem duas formas. Se a empresa já fechou um balanço, vai primeiro no balanço e puxa. Depois vai no diário e puxa. Ah, professor, a empresa ainda não tem balanço. Beleza, então vai no diário e puxa tudo com o razonete. E aí no final, depois que você lançou tudo, abriu todos os razonetes, aí você vai fechar os razonetes. Soma a coluna do débito, soma a coluna do crédito, uma menos a outra, dá quanto? É o valor que vai dar. Certo, galera? Ok? Beleza. Para a gente fechar um balanço, tem a terceira etapa. O que é a terceira etapa? É o balancete de verificação. Qual é a finalidade do balancete de verificação? É verificar. É ver se você não errou nada, nem no diário e nem no razonete. Se você errou no diário, já vai refletir no razonete. Tá? Se você acertou tudo no diário, mas errou ao fazer, passar do diário para o razonete, é o balancete de verificação que vai acusar. Então o balancete, como é que você faz? É um gráfico. Uma coluna, nome das contas. A outra coluna, débito, e a outra crédito. Então, por exemplo, no nosso exercício, banco conta movimento, se eu não me engano, ficou com 11.800 no débito. Então eu vou lá, conta, banco conta movimento. Aí valor, 11.800. Aí eu ponho na coluna do débito. Está lá, razonete de promissórias a pagar. O saldo ficou R$300 no... Onde ficou? No crédito. E aí eu vou lá, coloco conta, promissórias a pagar, e na coluna do crédito eu coloco lá capital, R$20.000 no crédito, capital R$20.000. Soma a coluna do débito e soma a coluna do crédito. O valor tem que dar igual, exato. E se der diferença, filho, começa a ver a porcaria que você fez. Errou em algum lugar, às vezes até na conta. Está lá na calculadora, se quer bater no zero, o valor vai dar outro mesmo. Então refaz, acertei, vi que está tudo certo na conta que eu fiz. Então vou ver se eu errei nos razonetes. Certo? Gente, não existe balanço fechado com erro. Não existe. E o balanço de verificação já serve para ver se o diário e o razonete está tudo ok. Certo? Quarta etapa. ARE, apuração do resultado do exercício. Ele tem duas finalidades. A primeira delas é eliminar as contas de resultado. Gente, o nome é balanço patrimonial e não balanço patrimonial de resultado, certo? É balanço patrimonial. Lá entra só bens, direitos e Obrigações. só bens, direitos e obrigações. Então, só que você tem razonetes que não é nem bem, nem direito, nem obrigação. São esses razonetes que nós chamamos de contas de resultado, que são as despesas e as receitas. Exemplo, água e luz, conta de telefone. Então essas despesas não vão entrar no balanço patrimonial. Então o ARE, a primeira finalidade é encerrar esses razonetes. Como é que eu faço? Eu abro um razonete chamado resultado do exercício. Aí eu vou pegar os razonetes, o saldo, vou usar o método das partidas dobradas, certo? Ou seja, vamos lá, está lá, água e esgoto, R$50 no débito. Eu tenho que lançar ele lá para o resultado do exercício. O que eu faço? Lanço um crédito de 50, 50 menos 50 dá, e não existe R$0. Então esse razonete não existe mais. Se eu lancei um crédito de 50, eu preciso de um débito. Onde que eu vou lançar? Lá no resultado do exercício.
No exercício que nós fizemos a transferência de 4 razonetes. Ok, gente? Foi 4. Foi. E eles foram eliminados. Ok? Então a primeira finalidade é eliminar os razonetes que não entram no balanço patrimonial. Só que o resultado do exercício também não entra no balanço patrimonial. E aí a gente tem que transferir os dados para onde? Nós vamos abrir um outro razonete chamado lucros ou prejuízos acumulados. Ok? Lucros ou prejuízos acumulados. Vou fazer o mesmo sistema. Vou lançar o método das partidas, vou usar o método das partidas dobradas e vou passar de resultado do exercício para lucros ou prejuízos acumulados. Um razonete de resultado do exercício vai ficar 0, ou seja, ele não vai existir mais, ok? Certo, gente? Feito isso, nós já podemos fazer o quê? Fechar o nosso balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É uma representação gráfica do patrimônio. Se eu falar assim para qualquer um de vocês, qual é seu patrimônio? Você tem todos os patrimônios, você tem tudo que você tem na sua cabeça? Às vezes não dá. Mas se tivesse tudo catalogado, aí você ia mostrar para mim, ó, os meus bens são esses, meus direitos esses, e as minhas obrigações essas. Certo? Com certeza o carnezinho da escola estaria nas obrigações, né? Aquela sua mesada estaria lá nos seus direitos, a mesada que você recebe do pai, tá entendendo? Ok? Maravilha? Tá? Como é que fecha? Como é que a gente faz o balanço? Nós vamos pegar os dados, os saldos de cada razonete que ficou. E você vai ver que só vai ficar os razonetes de contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações. Aí eu monto um gráfico, de um lado ativo e do outro lado passivo, e vou colocando que é ativo desse lado, as contas do passivo do outro. Somo, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Só um adendo aqui, que eu esqueci de falar. Quando a gente passar de resultado do exercício para lucros ou prejuízos acumulados, se o saldo ficar no lado do crédito, está lá, lucros ou prejuízos acumulados, o saldo está desse lado, certo? Se eu não me engano, o nosso foi R$ 4.770, certo? Significa que a empresa teve um lucro de R$ 4.770. Se esse saldo tivesse ficado no lado do débito, significa que a empresa teve um prejuízo de R$ 4.770. Entenderam, galera? O que eu fiz hoje foi só lembrar você o que a gente já fez. E se você aprendeu as passagens, na hora que você olhar para esse roteiro aqui, você vai falar, caramba, é fácil essa contabilidade. É o que eu falei, eu posso ficar um ano sem mexer com isso. Mas na hora que eu vou mexer, não sei por quê. Porque eu sei como é a sequência. E são, se você souber para que serve cada atividade dessa, se você souber para que serve diário, você faz o razonete. E um vai levando os dados para o outro. E é assim que funciona a contabilidade.